Programa Fora da Curva, jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte das rádios universitárias 99.9 FM e 820 AM. Hoje é 9 de maio de 2018. São 11h30 e está começando agora mais uma edição do Fora da Curva, que vai ser reprisado às 9 da noite na nossa rádio pública. Eu sou Paula Reis, jornalista e professora de comunicação da UFPE. Nosso programa também é transmitido ao vivo pela nossa página no Facebook e pela página 99 Universitária. Convido você a compartilhar a transmissão ao vivo ou o vídeo do programa após a transmissão e a participar enviando perguntas e comentários pelas redes sociais. E a gente está fazendo uma campanha, O Jornalismo que Eu Quero. Qual é o jornalismo que você quer? Conte pra gente. É só fazer um vídeo curtinho de mais ou menos 30 segundos, em qualquer formato, vertical, horizontal, diagonal, o que seja, e enviar para a página oficial do programa, que é o facebook.com/programa Fora da Curva, dizendo o jornalismo que eu quero. As melhores respostas serão exibidas nas nossas redes sociais. O nosso jornalismo aqui você já conhece, é crítico, posicionado e honesto. Apesar de ser a 9ª economia do mundo, o Brasil não tem autonomia política à altura de sua força econômica. O país é considerado emergente, de segundo mundo, enquanto economias menores nesse ranking são classificadas como desenvolvidas, de primeiro mundo. Durante os governos petistas, o Brasil teve um protagonismo internacional através das relações com os BRICS e com o Mercosul. Agora, no governo Temer, as relações internacionais reduziram o protagonismo do Brasil no mundo, principalmente com as privatizações e o governo ilegítimo. Por isso, o programa de hoje pergunta: qual é a importância do Brasil no mundo? Para discutir o assunto, estamos com a professora do programa de pós-graduação em Geografia da UFPE e integrante do Grupo de Pesquisa em Inovação, Tecnologia e Território, Ana Cristina Fernandes. Bom dia, Ana Cristina. Bom dia, Paula. Bom dia, ouvintes. Bom dia, meus colegas aqui do programa. Também estamos com o professor de Ciência Política e coordenador do Instituto de Estudos da Ásia da UFPE, Marcos Costa Lima. Bom dia, Marcos. Bom dia, Paula. É uma satisfação estar aqui. É um excelente programa que vocês fazem e que caminha numa direção totalmente ao contrário do que tem representado a mídia oficial. Obrigada. Também estamos com o nosso colega jornalista da Marco Zero Conteúdo, Laércio Portela. Bom dia, Laércio. Bom dia, Paulo, ouvintes, internautas, companheiros aqui da bancada. E a gente lembra que está fazendo uma enquete hoje do tema do programa. Nossa enquete no Stories do Instagram o governo Temer está entregando nossas riquezas? Quem quiser participar, responde a pergunta de hoje. E ao final deste programa, a gente vai dar o resultado. Marcos, como a gente pode definir soberania nacional? Paula, é um termo extremamente importante. E importante, é preciso fazer algumas mediações, porque o mundo, até mais ou menos os anos 80, antes da chamada globalização, era um mundo se falava de internacionalização do capital, né? Se falava de Estado, muito de Estado nacional, e depois dos anos 80, essa articulação muito grande, sobretudo pela dominância do setor financeiro, que articula todas as grandes economias do mundo, fica difícil você falar em soberania nacional num quadro onde você tem um país como os Estados Unidos, que é o país que é o hegemon e que domina todas as economias, sobretudo a partir das bolsas de valores. Não só ele, mas ele é o líder. Bom, mas de toda forma, soberania está implícito no nome, é a liberdade que um país tem de fazer suas escolhas, de fazer suas opções, né? O Brasil, desde muito tempo, tem essa luta, trava essa luta, desde o tempo de Getúlio, que do primeiro Getúlio e, sobretudo, do segundo Getúlio, quando se forma o Estado Nacional de fato. Quando a gente cria uma Petrobras, quando a gente cria uma Eletrobras, quer dizer, todo o sistema nacional, né, onde o Estado é um ator fundamental. Eu acho que esse é um papel da soberania, é do Estado ser protagonista e fazer as opções, já que ele, num processo democrático, ele é eleito, ele faz as opções que o povo indicou. Então, esse é o caminho. Então, nós tivemos
tentativa de soberania nacional no período Vargas. No período Dutra houve uma certa queda. Dutra gastou mais do que devia e gastou mal, né? E Getúlio recuperou isso. Depois vem um governo, Juscelino Kubitschek, que é um governo que tem suas ambiguidades, né? Porque é um governo que abre o Brasil para o capital internacional. Toda a indústria automotora foi montada no governo quando o Brasil não tinha nem petróleo ainda. Então ele é ambíguo, né? Mas de toda forma defendia uma plataforma de Brasil, né? De não adotar o que o Fundo Monetário queria. Depois vem o governo de João Goulart, que vai na mesma direção. E eu diria uma outra coisa: os governos militares, com todos os problemas que eles criaram no Brasil, a partir da dívida externa e tudo mais, mas eles foram mais nacionalistas do que esse governo Temer, que está sucateando, não só sucateando o país, mas está vendendo, né, ativos fundamentais para o futuro do país. Então, o programa de vocês é muito oportuno, né, porque ele quer apagar. Isso o Fernando Henrique Cardoso fez também, quando ele disse que ia jogar uma pá de cal na imagem de Vargas, né, e fez uma péssima administração para o Brasil, apesar de ter todos os títulos e todos os louros internacionais. Uhum. Então, para sumarizar, eu acho que o Brasil vem numa luta de afirmação, né, como nação. O Brasil sempre foi considerado como um terreiro também, como um quintal dos Estados Unidos, né? E nós estamos numa política retrocedendo a esse passado que não agradava a ninguém. Quer dizer, o governo Lula, um governo dos trabalhadores, ele começou com um proativismo internacional que não era digamos, um protagonismo fofo, porque na política internacional não basta só você ter política externa, você tem que ter política interna que dê suporte a esse tipo de política. E Lula conseguiu fazer isso através das políticas sociais. E aí ele pôde dar um salto, né, de qualidade, não apenas a partir do Mercosul, né, que ele colocou como uma questão estratégica, né, é o nosso norte, segundo o Amorim, né, mas também para a Unasul, né, que foi a primeira tentativa sul-americana de consolidar uma política de defesa da região. Não era só a economia, era também na questão da segurança. E Sim. O Brasil oportunizou os BRICS, né, que foi uma iniciativa de muita, né, só para lembrar o ouvinte, os países que participam do BRICS. Olha, é o Brasil, né, a Rússia, a China. Né, a Índia e a África do Sul. Sim. Quer dizer, essa iniciativa era uma iniciativa, de resto, toda a política externa de Lula, sem ferir acordos com os Estados Unidos, nem Canadá, nem com a Europa, era uma política que tinha uma inclinação sul-sul, né? Ou seja, privilegiar aqueles países, daí surgir toda essa ideia de países emergentes e tal, Sim. na construção desse futuro. Eu acho que a gente precisa aprofundar essa discussão, porque esse futuro brasileiro está muito ameaçado. Ana Cristina, em relação a essa questão histórica aqui que o professor Marcos coloca, você acha que então a gente pode dizer que a gente enfrentou o complexo de vira-lata do Brasil com essas políticas de protagonismo do Brasil no mundo? Com esses grupos, esses blocos? Objetivamente, sim. Agora, eu gostaria de complementar um pouco o que Marcos mencionou, né, com relação à definição, o que é soberania. Eu acho que, concordando com Marcos, né, o principal elemento da ideia de soberania é a autodeterminação. Quer dizer, a gente saber que as escolhas que a gente vai fazer na vida são nossas, né, em função dos nossos objetivos, das nossas necessidades. Agora, associada a isso, está uma compreensão muito importante de que você precisa de conhecimento para fazer boas escolhas, né? Informação e saber analisar as informações que você detém. Então, sem conhecimento, dificilmente você
consegue fazer escolhas, consegue ser autodeterminado. Eu estou me referindo não apenas a essa escala nacional, mas na escala dos indivíduos, né? A gente ser tutelado por alguém é uma expressão da nossa baixa capacidade de assumirmos a nossa vida, né? E assumirmos as nossas próprias necessidades e conduzir a vida da gente com os recursos que a gente dispõe. Então, você imagine isso no nível de uma nação. Essa história do complexo de vira-lata, eu acho que ela tem muito a ver com a questão do conhecimento. Voltando bem atrás na história, uma política externa importante de Portugal, na época em que existia, era ainda um país colonialista, uma política interessante que ele desenvolve para os seus objetivos como país colonizador foi identificar... Bom, primeiro, não podia ter escola, não podia ter muito menos universidade. As pessoas que viviam nas suas colônias, especialmente uma colônia como o Brasil, cuja atividade anterior à chegada deles ainda era muito primitiva, quer dizer, não havia uma cultura mais estabelecida como os ingleses vão encontrar na China, como vão encontrar na Índia, né? Nós éramos uma sociedade composta por um conjunto muito diverso de populações indígenas, no entanto, não tinham essa conformação de nação como os indianos tinham ou os chineses. Então, você tem uma sociedade que, à medida que ela vai se constituindo e vão aparecendo alguns talentos, eles pegavam esses talentos e levavam para Portugal, para estudar lá. Aqui não podia estudar. Então, quando esses caras chegam lá em Portugal, eles são doutrinados para adotarem a ideologia do dominador, do colonizador. Então, eles vão traduzir depois, quando eles voltam para suas terras, ou às vezes nem voltavam, eles eram enviados para outras colônias, eles vão reproduzir nessas colônias os interesses dos dominadores. Então, essa ideia de vira-lata tem muito a ver com essa questão, a falta de conhecimento. Nós somos um povo que não tem conhecimento, porque deliberadamente como parte de uma política de dominação manter a população sem conhecimento. Não é porque a escola é ruim, ou porque está mal gerida, falta de planejamento. Não, é uma estratégia geopolítica de dominação de um país que tem na sua população a sua principal riqueza, e essa riqueza é simplesmente desperdiçada. E até as manufaturas, né, Ana, eram proibidas de serem feitas aqui no Brasil. Se quebrava onde se descobria uma pequena fábrica de tecido isso era quebrado, né? Então, isso que a Ana fala é muito importante, porque ela está chamando um aspecto, ela está caracterizando um aspecto que digamos assim, alto na definição das elites brasileiras. Sim. As elites brasileiras, elas são, a mentalidade, em sua mentalidade, subordinadas. Sim. Nós estamos... a categoria dos petroleiros está realizando uma greve por causa da venda das refinarias, né? Nós vamos falar agora ao vivo por telefone com o coordenador do Sindipetro de Pernambuco e Paraíba, Rogério Almeida. Bom dia, Rogério. Bom dia, Paula. Bom dia, Laércio. Bom dia, professora Ana Cristina Fernandes, ao professor Marcos Costa Lima e a todos os ouvintes aí da Universitária FM 99.9 FM. Rogério, como é que tá? Qual é a avaliação que o sindicato faz da venda das refinarias e que isso passa a ser, inclusive, razão, né, para uma greve por tempo indeterminado, né? Qual é a situação? Isso mesmo, Paula. Como você bem colocou, o governo ilegítimo do Temer, através do presidente também ilegítimo Pedro Parente, está se desfazendo de todo o patrimônio brasileiro. E há tempo que ele vem atacando a Petrobras e agora ele está vindo para cima das refinarias, para o refino. Ele está colocando à venda as refinarias no Paraná, no Rio Grande do Sul, fazendo um pacote lá, e também atacando aqui no Nordeste, vendendo a refinaria da Bahia, junto com os terminais da Transpetro, e a nossa refinaria aqui, a Abreu e Lima, que está aí em plena produção, exportando com ótima qualidade, mais os terminais da Transpetro de Pernambuco aqui em Suape e da Paraíba em Cabedelo. Então, por isso, os petroleiros aqui
e como todo o Brasil, que vai ser uma greve unificada, uma greve nacional contra essas vendas, estão aprovando maciçamente. Estamos com votação unânime aqui em Pernambuco, por exemplo, para aprovar uma greve por tempo indeterminado aí, a ser definida pela nossa federação, a Federação Única dos Petroleiros. E conclamamos aí a sociedade, vamos estar fazendo aí várias divulgações, audiências públicas na Câmara dos Vereadores de Pojuca, do Cabo, Jaboatão, Recife e na Assembleia Legislativa, para alertar a sociedade do mal que isso vai fazer para Pernambuco. Estou falando só de Pernambuco, que representa Pernambuco e Paraíba. Vamos ter uma audiência também em Cabedelo, próxima quarta, dia 16. Porque qual é o problema da Petrobras sair desses estados? A Petrobras tem um trabalho social, ela tem um compromisso social com todo o local onde ela está instalada. E um agravante maior ainda é a questão ambiental, o compromisso ambiental que nós temos, onde nós estamos instalados. Imagina as empresas que vierem comprar essa refinaria aqui, o que pode acontecer por exemplo, com o Porto de Galinhas. Tá? Porque ali nós estamos num local que tem que ser bem monitorado, tem que ter todos os cuidados que a Petrobras toma, e a gente entregar isso para as multinacionais estrangeiras aí, a gente não sabe o que vai ser feito ali naquela refinaria. Tá? Além do papel da Petrobras trazer empregos, trazer desenvolvimento onde ela passa. Sim. Isso é muito importante, isso faz parte da soberania nacional. Sim, não podemos entregar nossa soberania para as empresas estrangeiras. São quantos funcionários envolvidos que trabalham nessas refinarias que foram anunciadas para venda pelo governo Temer? Isso. 1.500 no Nordeste e 1.400 no Sul, envolvendo Paraná e Rio Grande do Sul, são 1.400, e Bahia e Pernambuco são 1.500 diretos, funcionários da Petrobras, fora todos os outros terceirizados que a gente pode até duplicar esse número. Tá? São famílias aí que vão ser atingidas, está criando um caos total no meio do trabalho, porque isso já está fazendo parte de toda esse ataque à Petrobras. Você vê aí, foi anunciado até lucro da Petrobras, saiu anteontem, mas aí ninguém sabe o que está por trás desse lucro. Hoje são essas, né? Isso, lucro da Petrobras. Para você ter ideia, esse lucro aí que foi anunciado, são todos referentes a vendas. Uma grande parte, 7 bilhões são de vendas que o parente fez aí. Sim. Entendeu? Ele retirou 10 milhões para pagar bancos. Então está tirando o patrimônio brasileiro. Sim. E sem contar que ele reduziu 5 bilhões de investimentos. Cada 1 bilhão de investimento reduzido na Petrobras significa 20 mil empregos. Então, é um ataque ao povo brasileiro. Então, cada vez que a Petrobras diminui o investimento aqui dentro do Brasil, diminui a soberania brasileira, diminui o nosso poder que nós temos, porque hoje o petróleo dá poder ao Brasil. Por isso que o Brasil está sendo tão atacado, porque ele tem uma grande reserva de petróleo. Ok. Nós temos que explorar isso maciçamente, refinar nosso petróleo aqui, distribuir aqui, para ficar mais barato até para a sociedade. Por isso que a gente está pagando combustível tão caro. Sim, mas isso é outro assunto para a gente tratar aí mais para frente sobre essa questão dos combustíveis. Ok, Rogério Almeida, é coordenador do Sindipetro, Pernambuco e Paraíba. Agradeço a sua participação. Deixar um recadinho aí para os petroleiros, né? Deixa dizer que os petroleiros de Pernambuco e Paraíba não vão entregar o patrimônio do nosso povo. Tá? Vamos lutar como sempre nós lutamos. O povo pernambucano junto com o povo paraibano, com todo o Brasil, não vamos permitir essa entrega. E também o professor Marcos Costa Lima aí, deixar um abraço de um aluno seu, José Sinésio Pontes, que é da nossa diretoria também, que está junto aí firme na luta conosco. Um abraço a todos e um bom dia a todos. Um abraço grande. Ok, obrigada, Rogério Almeida. Muito obrigada, bom dia. Bom, Ana Cristina e Marcos, como é que vocês analisam esse cenário, né, de sucateamento da Petrobras no Brasil? Posso agregar já outro dado à pergunta, que não é só Petrobras, mas agregando um pouco isso, até por causa do tempo aqui também. Ontem, vocês devem ter acompanhado o noticiário, o presidente da Argentina, Maurício Macri, anunciou que vai pedir, e os jornais estão dizendo hoje, em torno de 30 bilhões de dólares de empréstimo ao FMI, com receio aí da desvalorização da moeda argentina frente à valorização do dólar. Fazia 15 anos que a Argentina não pedia empréstimos ao FMI. Quer dizer, nós estamos voltando a uma realidade dos anos 90, de crise, de aperto nos países da América Latina. Há alguns poucos meses, no começo do ano, o Banco Mundial
lançou um relatório a pedido, encomendado pelo governo Temer, também o ajuste justo, o nome desse relatório, indicando ali, inclusive, a importância da privatização, do enxugamento da máquina para fazer o ajuste financeiro do país e, inclusive, sugerindo que o sistema de educação pública brasileiro é ineficaz e encaminhando aí para privatizações. No cenário de redução da soberania nacional, né? Como a professora Ana e o professor Marcos já relataram aí na primeira parte do programa, o quanto a América Latina e o Brasil especificamente fica suscetível a esses organismos internacionais como o FMI, Banco Mundial, começarem a intervir de maneira indireta nas políticas econômica, né, e social da América Latina e especialmente do Brasil. Um cenário que a gente viu nos anos 80, na ditadura militar, especialmente no final dos anos 80 e nos anos 90. Eu posso chamar a atenção, eu acho que é muito importante para os ouvintes, de que essa questão da soberania é muito oportuna para a gente começar a abrir os olhos para entender que o Brasil, o que acontece com a gente no dia a dia, não está isolado de movimentos que estão acontecendo fora daqui. Que nós estamos conectados com uma porção de outros elementos que são decididos fora daqui do país da gente e que nos afetam muito fortemente. Então, aparentemente, é um tema muito distante, mas ele está no dia a dia da nossa existência. Então, vejam só, eu entendo que o objetivo do governo Temer decorre de dois grandes fenômenos, né? Os objetivos no sentido de tornar o Brasil novamente um espaço de subordinação a interesses dessa nação hegemônica que a gente chama de Estados Unidos. Que dois movimentos são esses? De um lado, a formação dos BRICS, como o Marcos ressaltou. Porque os BRICS não tinham apenas como objetivo sentarem-se em mesas de negociação de comércio, tirarem fotografias, fazerem alguns salamaleques entre si. Mas, fundamentalmente, eles tinham uma proposta econômica muito bem delineada, que passava por 3 grandes aspectos. Um é a criação do Banco dos BRICS. Esse banco é justamente uma alternativa ao Banco Mundial, né? E é um banco, portanto, que não iria fazer as exigências de ajustes, né, digamos, ortodoxos que o Banco Mundial costuma fazer. Ajustes esses que passam, inclusive, pela introdução de determinadas consultorias internacionais que vêm desses países que dominam o Banco Mundial. Então, o Banco dos BRICS iria possibilitar o acesso a crédito para esses países menos desenvolvidos, não apenas os países do BRICS, mas países que pudessem chegar a pedir ajuda aos BRICS. Bom, um outro elemento da estratégia dos BRICS é a criação de um fundo, à semelhança do Fundo Monetário Internacional. E, novamente, um fundo para estabilização de crises econômicas como essa que a Argentina hoje está enfrentando. Então, ao invés de a gente ir para o FMI, a gente pode ir para o fundo dos BRICS, onde os ajustes poderiam ser tratados com outros fundamentos. E, mais ousadamente ainda, havia também o projeto de uma moeda comum. E essa moeda comum implica o quê? Que o dólar não precisa mais ser a moeda de trocas internacionais. Se você considerar que a economia da China hoje é a grande credora de transações comerciais pelo mundo afora, somando com China, somando com Índia, somando com Brasil e também a Rússia, você teria aí um percentual do comércio internacional trocado, né, vendido e comprado por uma moeda que não é o dólar. A perda de importância dessa moeda, o dólar, começou então a sinalizar para os Estados Unidos que o BRICS seria um artefato, né? Uma construção que afetava frontalmente os seus interesses e a sua hegemonia.
Então, tratar de desestabilizar o BRICS é uma das estratégias fundamentais de geopolítica dos Estados Unidos. E nada melhor do que começar com um país como o Brasil, onde não existe um senso de nacionalidade, onde as pessoas se entendem como cidadãos inferiores, onde você pode estourar uma grande discussão sobre corrupção, essa discussão pega e as pessoas que não vão defender aquilo que elas não gostam. E como ninguém gosta de corrupção, vai facilmente se fazer a entrega. Então, minar os BRICS, começando pelo Brasil, foi moleza. O outro elemento que está junto desse, que também desencadeia a retomada do interesse dos americanos pela América Latina, diz respeito à descoberta das reservas do pré-sal. Quer dizer, são reservas de um tamanho que não se tinha notícia há 50 anos. Então, não é uma descoberta qualquer, como a própria mídia oficial, usando o termo que Marcos coloca, falava na época. Eu não sei se vocês se recordam, é bom a gente lembrar que quando o pré-sal é anunciado, lá em 2007, Lula era o presidente, a mídia corporativa desqualifica. Tá vendo? Esse negócio daí não leva a nada. Se conseguir fazer qualquer coisa para extrair, vai ser um custo altíssimo que não vai compensar a extração. Tentaram desqualificar de todo jeito. No entanto, a decisão do governo foi de avançar, dar sequência a tudo que fosse necessário para se conseguir extrair economicamente o petróleo do pré-sal. Ou seja, a decisão foi se desenvolver tecnologia, né? Essa tecnologia agora, isso não se fala muito, mas no momento em que essa privatização, o retalhamento da Petrobras está acontecendo junto à transferência dessa tecnologia que foi desenvolvida com alto custo, duras penas. Uma tecnologia que era relevante, absolutamente importante para a nossa soberania. A Petrobras criou um dos sistemas mais efetivos em termos das grandes corporações de petróleo no mundo, né, para pensar tecnologia. Inclusive construiu um projeto articulado com as universidades brasileiras, que receberam investimentos e a universidade oferecendo as suas competências, né? Isso aqui no Rio Grande do Norte, aqui na UFPE, em Alagoas, quer dizer, então isso que Ana está chamando a atenção é crucial, quer dizer, não é só a questão da posse do petróleo, é também a posse de uma tecnologia que nós descobrimos, foi a Petrobras que descobriu, e prospectar em águas profundas. Agora, o Laércio fez uma questão que eu acho muito importante e eu acho que é necessário também, Laércio, falar um pouco. O quadro brasileiro, ele é muito grave, não só pela desnacionalização, pela estatização, pelo aumento do desemprego, mas também porque é importante não esquecermos que nós estamos vivendo numa conjuntura mundial, internacional, de extrema de um caminho, de uma recuperação do caminho do neoliberalismo. O neoliberalismo, em escala internacional, ele fracassou rotundamente. E como é que a gente pode aferir isso? Se afere isso quando o PIB internacional, ele decresce, e decresce porque ele não consegue, os salários são tão aviltados que ele não consegue, existe um processo de deflação, né, de giro. O PIB mundial, ele não teve uma queda ainda mais acentuada por conta do crescimento da China e da Índia associado, né? E vejam, o Brasil há 4 anos atrás, ele estava noutra situação. Do ponto de vista internacional, o Brasil era bem recebido em qualquer grande fórum. Quer dizer, toda a política de combate à pobreza de Lula foi replicada em vários países do mundo, elogiada e tudo mais. E, de repente, nós entramos num buraco sem nenhuma alternativa. Ao contrário, a alternativa que esse poder do Temer e os seus, né, aliados é uma política de entrega. Nós estamos voltando ao neoliberalismo o mais infame. Quer dizer,
que é voltar a uma política de dependência com os Estados Unidos profunda, né? Vender o pré-sal que já começou. Vejam, o golpe, tudo isso é uma armação muito bem feita. O Serra, o senador Serra, ele já tinha armado toda a venda do pré-sal. No dia seguinte ao golpe de Dilma, o atual ministro das Relações Exteriores, ele vai aos Estados Unidos levar e buscar informações, buscar conselhos sobre como reger a política externa brasileira com alto escalão norte-americano. Hoje se fala também na questão do pré-sal que uma boa parte dos juízes que foram aos Estados Unidos foram feitos às suas cabeças ali nos Estados Unidos, né? Então, é um sistema internacional que entrou numa política de fracasso porque aumenta a desigualdade econômica, a gente sabe disso, os indicadores aí estão sendo dados, Stiglitz, não é? O Roderick e outros estão falando disso o tempo todo, não precisa ser nenhum esquerdista para observar isso, e ao mesmo tempo, quer dizer, a gente vê a luta interna que ela precisa se articular, e a luta desses petroleiros é uma luta nacional, é uma luta do país, de tentar reconfigurar esse momento, porque se trata disso. A gente vai ter que reconstruir esse país da estaca zero, porque vejam que agora são os aspectos ínfimos, assim, eu digo ínfimo no contexto geral, mas são muitas pessoas que ali trabalham, por exemplo, os Correios estão sendo sucateados, né? Então, é um processo generalizado. E eu queria dizer, além, para concluir, as corporações transnacionais, elas são um grande elemento nisso. Nós tivemos, há pouco tempo atrás, um episódio no Pará, sobre uma grande companhia norueguesa que começou a jogar resíduo tóxico nos rios em torno dessa empresa. É uma empresa que é considerada a maior usina de bauxita do mundo. Quer dizer, isso aqui eu acho que foi aventado, foi Paula que aventou. Qual é a certeza que nós temos de um controle ambiental rigoroso dessas corporações transnacionais? Quer dizer, essa empresa e outras internacionais, elas mostram esse tipo de poder agora. E finalizando, há um outro processo que é grave, que é um processo que internacionalmente se chama de land grabbing, que é grandes aquisições de terras no Brasil. Isso está sendo feito em troca de pedaços da Amazônia, não é? Isso está sendo feito do que resta lá dos cerrados. Estão vendendo grandes lotes de terra para o capital internacional. E a água. E a água vem, né? Junto, que já vinha junto com a soja, e que agora ela passa também a entrar nesse rol de ativos a serem vendidos, né? Sim. Ana Cristina, você poderia também ajudar a gente a ler o discurso da mídia corporativa quando vem elogiando, né, a questão da alta do dólar, quando vem elogiando. De ontem para hoje as manchetes dão que a Petrobras só tem lucro, né? Como é que a gente pode analisar isso? Veja, economia não é uma ciência exata. Por mais que a gente tente cientificizar usando métodos matemáticos, mas ela é feita por gente, né? E gente que tem interesses. Então, você vai buscar os argumentos que sejam adequados para defender os seus interesses, e esses argumentos são revestidos de um certo um certo ar de científico, né? Sim. Então, tudo depende de quais interesses estão sendo defendidos, embora não abertamente defendidos, pela mídia. Se a gente observa que a mídia corporativa é uma mídia que está acompanhando desde o começo o redirecionamento do Brasil de volta à sua condição de colônia, né? Um neocolonialismo mais
a gente pode até chamar disso, porque a gente está perdendo a capacidade de decisão sobre o nosso país, né? As decisões são tomadas fora, então a gente está perdendo a soberania. Essa mídia acompanha essa perda de soberania desde o começo, como acompanhou lá no golpe de 64, fez uma pequena meia-culpa, né? Pediu desculpas, uma desculpa muito acanhada, não é? 30 anos depois do golpe, sim, que ela apoiou e agora está apoiando de novo. Então, o objetivo fundamental é defender esses interesses, buscando argumentos supostamente científicos. Se você pensar direitinho, durante os anos em que estava se atacando ainda, que o governo Dilma ainda não tinha caído, para pegar a questão da Petrobras, o preço do petróleo estava caindo bastante, né? Então, é bom que todo mundo tenha em mente que petróleo não serve apenas para ser transformado em gasolina e em diesel, mas ele está presente numa quantidade muito, muito, muito grande de produtos que a gente usa diariamente, né? Petróleo está nos plásticos, de uma forma geral, petróleo está nos adubos, fundamentalmente, está também presente até em medicamentos, está presente em produtos dermatológicos, está presente em uma infinidade de produtos. Então, qualquer variação do preço do petróleo, você tem um efeito sobre as cadeias produtivas de uma forma muito avassaladora. Ao mesmo tempo, quem detém petróleo tem um poder sobre não só o custo, mas o suprimento do petróleo para todas essas atividades econômicas que dela precisam. Então, quando o pré-sal é anunciado, vocês podem pegar os valores, você vai começar a ver que a curva de preço do barril começa a cair. Cair. Ao mesmo tempo, na Rússia, o governo dá sinais de que está também enfrentando a possibilidade de retomar a disputa pela hegemonia com os Estados Unidos. Então, a queda do preço do petróleo negociada com os árabes, porque os árabes, a Arábia Saudita, porque eles são de fato os detentores da maior reserva mundial, e não só a maior reserva, é a maior reserva com custo mais baixo de exploração. Então, dá para eles aguentarem por um tempo razoável os preços caindo abaixo de $30 o barril. Então, eles negociam isso e vai caindo. Justamente nesse período, você fragiliza tanto a Venezuela, quanto a Rússia, quanto o Brasil. Os preços caindo nesses países, especialmente Venezuela, você vai, uma economia que depende muito do petróleo, você vai ter o quê? Uma pressão de desestabilização sobre os governantes. Pois bem, depois do golpe, a gente já começava a ver nos estudos, na imprensa especializada, nos documentos da área, previsões de retomada de crescimento. E é o que está acontecendo já agora. Então, isso significa o quê? Que você começa a privatizar os leilões que já ocorreram, né? Depois, já no governo Temer, sobre o pré-sal, foram todos baseados nos preços depreciados. E aí você está tendo a retomada do crescimento, né? E esse crescimento do preço do petróleo, a tendência realmente é de alta, e não há sinais de que essas tecnologias baseadas em petróleo estejam num futuro próximo sendo substituídas por outras. Então, vai continuar ainda o petróleo a ser um produto, uma mercadoria, né? Nevrálgica para a economia mundial, e deter o controle sobre grandes reservas é uma grande vantagem para esses países. A gente está terminando o programa, no instante o tempo passa, né? Quero agradecer a professora Ana Cristina Fernandes, professora do programa pós-graduação em Geografia da UFPE, integrante do grupo de pesquisa em inovação, tecnologia e território. Muito obrigada. Obrigada a Ana vocês, Cristina. a oportunidade, parabéns pelo esforço que vocês vêm fazendo. Agradecer também ao professor Marcos Costa Lima, de Ciência Política e coordenador do Instituto de Estudos da Ásia da UFPE. Muito obrigada, Marcos. Obrigado, Paula. E agradecer também a presença de Laes Portela, nosso parceiro aqui, jornalista da Marco Zero Conteúdo, e chamar
A estagiária Nath Cruz, ela tem informações sobre a campanha O Petróleo é do Brasil, que vai ser lançada hoje à tarde na Câmara dos Deputados. Nath. Bom dia. Então é isso mesmo. Acontece hoje o lançamento da campanha O Petróleo é do Brasil, uma iniciativa das frentes parlamentares mistas em defesa da Petrobras e da soberania nacional. O evento tem início às 15h30 no Salão Nobre da Câmara dos Deputados, em Brasília. O presidente da Federação Interestadual de Sindicatos de Engenheiros, Clóvis Nascimento, afirmou, abre aspas, o setor de óleo e gás está passando por um fatiamento proposital, com o objetivo de levar à privatização. Esta iniciativa é fundamental para retomarmos uma mobilização nacional nos moldes da campanha O Petróleo é Nosso, no final da década de 40. Precisamos motivar a população brasileira em defesa do petróleo, da engenharia e da soberania nacional. Fecha aspas. Também, na próxima segunda-feira, o programa UFPE Futuro em Debate promove a palestra Quarta Revolução Industrial e os desafios para as universidades brasileiras, com a economista e ex-presidente do BNDES, Luciano Coutinho. O evento começa às 10 horas no auditório Denis Bernardes, do CSSA, e conta também com a presença dos debatedores Sérgio Rezende, Lúcia Mello e a mediadora Tânia Bacelar. Obrigada, Nath. Bom, e a pergunta que fizemos hoje no início do programa, você acha que o governo Temer está entregando nossas riquezas? 96% disseram que sim, 4% disseram que não. A gente está terminando o programa, amanhã você fica com a apresentação de Eduarda Rocha, que vai discutir o que as mães da periferia enfrentam. O programa Fora da Curva de hoje foi produzido por mim, Paula Reis, Nath Cruz, Guilherme Falcão e Vitor Aguiar, nas redes sociais Nath Cruz e Vitor Aguiar, nos trabalhos técnicos Marco Antônio. O programa fica disponível nas nossas redes sociais. Acompanhe nossas redes sociais porque a gente divulga por lá muitas informações que você não vê por aí. Boa tarde. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala.